Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui na FPCAF. Hoje nós vamos falar sobre a construção da carreira profissional no mercado financeiro. Estamos hoje com o Márcio Macedo. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, Márcio? Boa noite. Boa noite. Tá? Eu vou resumir bastante, porque se eu for falar sobre o currículo dele, nós vamos ficar aqui um bom tempo, né? Mas atualmente, ele é hoje o gerente responsável pelo time de conteúdos educacionais da B3. Ele possui mais de 18 anos de mercado financeiro, já trabalhou em vários lugares, vários bancos, e inclusive ele tem uma extensão de leadership pelo MIT. Boa noite, tudo bem, Márcio? Boa noite, Estevão, boa noite, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Tá. Muito obrigado por ter vindo também. Para quem não sabe, o nosso curso de pós-graduação em mercado financeiro de capitais, ele tem uma parceria junto com a B3, tá ok? Falando em B3, Márcio, conta um pouquinho para a gente o que é a B3. Perfeito, é a B3, né? Quando eu falo B3, nem todo mundo conhece, né? Ou quando conhece que é a Bolsa do Brasil, mas eu diria que é um pouco além do que somente a Bolsa, né? Mas acho que o que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de Bolsa é a gritaria do pregão. Pô, é lá que você trabalha, onde todo mundo grita, negocia as ações. Assim, é lá que eu trabalho, mas não é mais assim. Hoje em dia a gente tem um pregão totalmente eletrônico, né? Muito mais moderno do que era no passado. Mas eu diria que a B3 ela é uma empresa onde a gente faz uma analogia com uma estrada, com uma rodovia, onde a gente conecta emissores com investidores, né, e a Bolsa é a contraparte central de todos os negócios que acontecem, né? É o comprador de todos os vendedores e o vendedor de todos os compradores. Além desse serviço que a gente presta para o mercado, né, nós temos também uma unidade de financiamentos, que a gente presta um serviço muito interessante, muito importante na cadeia de financiamentos no Brasil, né, serviços de custódia, onde a gente guarda todos os títulos, guarda todas as ações, o nome do detentor, enfim. Então a B3 hoje é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro. Nossa, bem interessante, né? E juntou quais empresas? A B3 é uma fusão, né, da antiga Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, com a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, com a CETIP, que trabalhava justamente com o mercado balcão, mercado de renda fixa, né, de registro de títulos. Então, por isso que é a B3, é a fusão dessas três empresas. Nossa, realmente é grande, tem bastante coisa lá, né? Que bom. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre carreira, né? O mercado de trabalho na área de mercado financeiro, ele é muito concorrido? Como é que funciona isso? Eu diria que sim, Estevão. O mercado, primeiro, é um mercado muito grande, né? Então, eu comentei rapidamente aqui da B3, né, a diversidade de negócios que a gente tem dentro de uma empresa, né, que faz parte aí do ecossistema do mercado financeiro. Inclusive, falando sobre carreira, saiu hoje uma notícia bem interessante que a B3, como segundo lugar, entre as melhores empresas para estagiar, né, o índice da Glassdoor. Então eu diria que sim, é um mercado bastante concorrido, né, mas existem ali algumas estratégias de estudo, né, de conhecimento que a gente pode adotar, né, até para se diferenciar dentro desse mercado. Entendi. E me conta uma coisa, quais são os skills, né, básicos para um profissional iniciar a sua carreira lá no mercado financeiro? Olha, gostei, achei muito legal a fala do Márcio e tudo mais, eu quero entrar no mercado. Quais os skills básicos que eu preciso ter para começar a entrar, para começar a pensar em entrar nesse mercado? Essa é uma pergunta que vem com bastante recorrência, né? O que eu preciso desenvolver para entrar no mercado? Eu diria que é um bom ponto de partida, os skills, e até uma reflexão, assim, né? Primeiro, quais são os skills que você tem hoje? Né? Quais são as suas habilidades, digamos, naturais? Assim? Acho que isso é um bom ponto de partida. E aí, obviamente, você pode já encaixar algumas possíveis carreiras de acordo com essas habilidades, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, até para a gente conseguir levar para um lado mais prático. Então, se eu tenho uma habilidade de comunicação, se eu gosto de pessoas, de fazer relacionamento, então sou um cara mais de fazer networking,
Eu diria que existem carreiras comerciais em diversas empresas que são muito interessantes e podem encaixar realmente com esse skill, né? Então, um skill de comunicação, de relacionamento, né? Uma pessoa que está sempre buscando aí novos contatos, fazendo as conexões, sem dúvida nenhuma é muito apreciado no mercado financeiro e de capitais. Tem pessoas que já gostam mais de resolver problemas, de pensar em processos, então, me dá isso aqui que eu vou atrás e resolvo. Então, tem diversas carreiras voltadas mais para a parte de back-office, né, que são carreiras que ficam mais atrás das cortinas, mas são tão importantes quanto. Eu diria que também pessoas mais matemáticas, com uma habilidade de fazer conta, de analisar balanço, ou que gostam efetivamente de números, de fazer contas, de montar cenários, também são muito apreciadas em áreas de modelagem, áreas de risco, áreas de contabilidade. Então, são skills que pode ser um bom ponto de partida para escolher realmente uma carreira dentro do mercado. Entendi. Bom, muito bom, né? E fora isso também, né? Temos a questão de contas, né? É verdade. Depende da área que você vai entrar, você tem que saber fazer muitas contas, né? É verdade. Então, Importante. tem a parte de exatas, né? Também é muito importante. E não esquecemos também que a pessoa sempre tem que estar atualizada, né? É verdade. Tem que ler aí bastante jornal, revistas digitais, né? Sempre tem que estar antenado aí no dia a dia, no que está acontecendo, né? E me conta alguma coisa, agora eu vou mais embaixo, tá? Quais são as principais carreiras que podemos elencar para um profissional dentro do mercado financeiro? Legal. Até uma pergunta que vem assim, quais são as carreiras, quais são as formações, né? Então, são carreiras bem abrangentes, né? Até um pouco do que a gente comentou agora. Então, tem espaço efetivamente para advogados, né, especialistas, várias áreas jurídicas, áreas de compliance dentro das instituições, áreas de prevenção à fraude. Eu diria que são carreiras super importantes, que está super em alta. Né? Para contadores, então, poxa, tem área de auditoria, tem a própria área de contabilidade, controller, então também bastante apreciadas. Né? Quando a gente fala até em análise de empresas, tão simples quanto, eu preciso analisar as empresas para saber se são bons investimentos ou não, está no preço certo ou não. Então, para quem tem essa formação, sem dúvida é muito, muito central esse papel dentro do mercado financeiro. Quando a gente fala de matemáticos e engenheiros também nas áreas de modelagem, de manipulação de dados, também são carreiras bastante em alta, bastante apreciadas. E até para quem sabe programar, né? Que voltado para TI, então teoricamente não teria nenhuma relação, e eu diria que tem sim. Hoje a gente tem algoritmos, né, que podem ser programados para operar no mercado, como eu disse, manipulação de bases de dados também para extração de cenários ou de estratégias. Então também são carreiras muito, muito centrais dentro desse ecossistema. Tá? E dentro desses ecossistemas, quem são os agentes regulados hoje que as pessoas podem trabalhar? São bancos? Sim, diria que sim. Hoje temos uma infinidade de participantes, né, do mercado financeiro e de capitais. Alguns mais conhecidos, né? Então você já falou bancos. Então hoje a gente tem bancos de varejo, bancos de investimento. Nós temos os bancos digitais que estão vindo com muita força no mercado, com um modelo de negócio muito diferente do que a gente conhecia tradicionalmente, né? Nós temos as corretoras, as fintechs. Eu diria que, além desses participantes que talvez sejam os mais óbvios, existem seguradoras, né, que tem uma parte de modelagem de risco, de probabilidade muito forte. Existem empresas importadoras e exportadoras. Às vezes é uma empresa exportadora de commodities e aí você tem uma questão de travas de preços, de proteção de preços no mercado financeiro, né? Então o agronegócio também está totalmente relacionado, né? Então diria que esses seriam os principais, né? E aí tem as gestoras de recursos, tem as auditorias, que também são empresas super importantes nesse ecossistema. Agora, tem uma figura que está aparecendo muito para a gente,
que é a pessoa física operando para ela mesma. Então, assim, uma pessoa que começa efetivamente a operar o próprio dinheiro, né? Então, com o mercado de ações, com os mercados futuros, com os contratos, né, de juros, de dólar, e a gente percebe que esse público está crescendo bastante, né? Ah, que bom. Isso também é devido pela queda da taxa de juros, né? Estava lá um tempo atrás, estava em 14%, estava fácil, né? Você pegava lá, colocava o dinheiro, rendia 14% ao ano. Hoje não, hoje está em 4,25%, já tem gente falando que vai chegar em 4%, né? E as pessoas querem manter a rentabilidade, né? É verdade, isso é muito bacana, né? E me conta uma coisa, como o profissional começa a se preparar, né? Como é que ele vai começar a construir a carreira dentro do mercado financeiro? É legal essa pergunta, assim, eu diria que tem várias formas, né? Não tem uma fórmula única para essa preparação, não tem uma receita, né? Como a gente começou a construir aqui a nossa conversa foi, olha, existem várias carreiras, várias especialidades, né? Mas eu diria que alguns pontos são muito importantes, né? Então, primeiro, saber que o estudo é central para se preparar para a carreira, né? Então, é importantíssimo, como você disse, se manter atualizado com as notícias, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas também uma boa formação acadêmica, né? Dependendo do estágio ali da carreira onde eventualmente eu já sei onde eu quero atuar, fazer uma especialização é muito importante, eu diria que é um tema super relevante e central nessa estratégia, né? Então, ter uma especialização justamente já para ter um conhecimento mais aplicável ao mercado, que às vezes a graduação por si só não traz esse conhecimento de produtos, de funcionamento de mercado, traz um conhecimento um pouco mais abrangente, e aí a gente precisa aprofundar. E aí uma especialização acho que é super importante, né? E tem o papel, já que o Brasil é um mercado muito regulado, e acho que é um motivo de orgulho para a gente, né, como brasileiros, ter um mercado financeiro e de capitais tão bem regulado, tem o papel das certificações, que também são super importantes na preparação desse profissional. E depende do tipo de carreira que ele escolher, aí a gente tem ali certificações mais relacionadas. Nós temos, acho que, chutando por alto, aí tem mais de 10, né? Ah, sim. Com certeza. Com né? certeza. Internacionais. Com certeza. Só a PQO tem 8, né? Então, que é um programa de qualidade operacional que é coordenado pela B3, hoje a prova é aplicada pela Ancor, e só essa certificação já tem 8 áreas diferentes, né? Não que o profissional precise fazer as 8 áreas, mas o que eu quero dizer é que dependendo da área de atuação, existem certificações que fazem mais sentido. Entendi. E o nosso curso de mercado financeiro de capitais junto com a B3 prepara você para alguns desses, né? Entre eles CPA 10, 20, CGA, CA, entre outros, tá? E assim, o perfil, né? Assim, o que esse profissional, o que o mercado busca desse profissional? Qual o perfil dele? Aquele cara mais quietinho, ou aquele cara mais agitado? Como é que funciona o perfil desse profissional? Eu diria que tem espaço para todos os perfis, né? Porque eu não diria que tem uma ordem de importância, né? Um é mais importante do que o outro, mas dependendo da função, você tem perfis que se encaixam melhor, né? Obviamente, como eu mencionei, né? Para pessoas que gostam mais de relacionamento, teoricamente, você pode caminhar para uma área de negócio, uma área mais voltada ao comercial. Ali você vai ter, provavelmente, objetivos, né, metas para alcançar. Mas quando você tem já um skill mais voltado para a comunicação, para esse lado, sem dúvida isso favorece. E aí, fazendo essa relação com as certificações, né, e até trazendo esse aspecto da pós-graduação, do MBA, acho que sim, independente do papel, acho que é um conhecimento muito interessante para aterrissar realmente no mercado financeiro e de capitais, mas fazendo a relação lá com as certificações, existem certificações que são mais indicadas para profissionais comerciais, como por exemplo o CPA 10, que é a primeira, né, uma base, mas o CPA 20, que já dá um pouco mais de conhecimento sobre o funcionamento do mercado brasileiro.
financeiro, nós temos o CEA, que é a certificação de especialista da Ambima, né, que também ali já traz alguns elementos práticos, então ele já responde perguntas, se eu quero me aposentar com tantos anos, guardando tanto por mês, quanto que eu precisaria ter, então o CEA já traz esse elemento, né? E o CFP, que já é a certificação, diria, de um nível mais alto dentro dessa área de planejamento financeiro, né? Que é o Certified Financial Planner, que já engloba 6 diferentes áreas, já traz aspectos tributários, já traz aspectos sucessórios, né? Então planejamento sucessório, que também é muito importante para a orientação dos clientes, seguros, previdência. Então eu diria que essas certificações, né, a parte da SUSEP também para seguros, é mais voltada para essa carreira mais comercial, né? Tem uma certificação que é o de agente autônomo, que hoje também está muito em alta com esses escritórios, né, de investimentos. Então eu posso trabalhar dentro de um banco, né, com uma carteira de clientes, ou dentro de uma corretora com uma carteira de clientes, atendendo esses clientes. Ou eu posso eventualmente me cadastrar em um escritório de agentes autônomos, tirar a certificação que hoje é a AI, né, que é a Ancor que regulamenta, e trabalhar a minha própria carteira de clientes, fazendo os meus relacionamentos, enfim, e trazendo esses clientes para fazer negócio comigo como o especialista, né? Então eu diria que dentro das carreiras comerciais seriam certificações mais interessantes, né? Agora, as outras carreiras, né? Existem carreiras mais de estratégia, então para quem é mais quietinho, de repente, pode ser que se enquadre melhor, né? Existem, como eu disse, a PQO é uma certificação que traz aspectos, por exemplo, de compliance, né? Operações, risco, custódia, back-office, que é justamente quem resolve ali os problemas dos clientes. Então é quem está atrás ali nos bastidores, de repente não precisa ter esse lado tão comercial, aflorado, mas poderia se dar muito bem também dentro das carreiras no mercado, né? Além dessas carreiras que eu dividi aí em 2 grandes blocos, né? Obviamente eu estou simplificando aqui algo que é muito amplo, nós temos os gestores de fundos de investimento. Hoje a indústria de fundos é muito grande, a indústria que em ordem de grandeza a gente está falando de mais de 5 trilhões de reais, é uma indústria que cresce a passos largos no Brasil, principalmente até por esse ponto que você trouxe, Estevão, muito bem, por sinal, que foi a queda da taxa de juros, as pessoas começam a procurar outras alternativas de investimento. E aí você tem o CGA, que é uma certificação também feita pela Ambima, que prepara o profissional a ser gestor de fundos. Acho que é uma certificação também bem interessante de mencionar. Tá ótimo. Bom, vamos construir aqui, então, resumir um pouco aqui, né? Então a pessoa ela precisa. Falamos muito, né? Falamos muito, né? Vamos resumir aqui para a gente simplificar aqui para o nosso público. Então ele tem que, primeiro, ele tem que ter uma graduação, né? Que ela pode ser de qualquer área, pode ser desde a área jurídica até a administração de empresas, né? Então todas essas áreas aí comportam. Aí depois ela vai ter que ver quais são os skills dela, né? E procurar dentro dessa área de mercado. E fora isso, vai ter que se especializar, né? Sim. Numa pós de mercado financeiro de capitais e tudo mais. E aí ela vai seguir a sua carreira dentro daquele eixo que ela escolheu. Acho que é um bom caminho, né, de seguir esse caminho, porque a gente está falando, existe um mito, eu só posso trabalhar no mercado se eu for economista ou se eu for administrador. A resposta é não, né? Tem um campo muito grande para outras áreas. Então, sim, acho que independente da graduação, a gente pode abarcar aí dentro do mercado financeiro de capitais. É um excelente ponto olhar para o seu skill, para o que você gosta de fazer, o que de repente já vem com mais naturalidade. E aí eu queria também dar uma dica que acho que é muito interessante,
que esse ambiente que a gente está, né, um ambiente de uma universidade, um ambiente acadêmico, ele também abre espaço para você conhecer as carreiras. Né? Uma, porque você tem pessoas trabalhando em diferentes lugares, né? Então essa troca entre os alunos é super importante, e os professores, né? Então a maioria dos professores, até que a gente conhece, trabalharam no mercado e trazem também uma bagagem bastante interessante. E uma terceira dica é realmente procurar conversar com quem trabalha no mercado financeiro, né, para entender um pouco mais na prática o que essas carreiras fazem, né, que tipo de metas essas pessoas têm, pelo que elas são cobradas, o que esses agentes fazem, né, que, como eu citei, algumas empresas, algumas corretoras. Então, se um banco digital não tem um gerente, a figura de um gerente de relacionamento, como que ele atende comercialmente os clientes? Quem são os profissionais por trás, né, dessa estratégia? Então, eu diria que sim, é um bom resumo, né? E aí, estendendo um pouco, tem que conversar com pessoas. Acho que é super importante, sim. Tá, ok. Então, agora eu vou começar com as perguntas, tá? Márcio, @joyce.eber ela quer que você detalhe um pouco mais sobre as questões das certificações. Como é que funciona? Bom, Joyce, eu acho que tem uma questão do microfone. A Joyce está perguntando aqui sobre as certificações, né, como que funciona. Eu vou detalhar um pouco melhor, como, né, o Estevão disse, a gente tem mais de 10 certificações, fácil isso no mercado hoje. Geralmente você tem alguns cursos que te ajudam a se preparar, né, cursos preparatórios, mas eu gostaria de fazer uma provocação, que é pensar realmente no conteúdo, né, da certificação. Ela está te preparando para alguma função no mercado financeiro, então ter esse conhecimento é super importante, independente da certificação. Tá? Acho que o conhecimento é em primeiro lugar aqui. Um curso de especialização pode te ajudar muito nisso, a construir essa bagagem, né? Mas geralmente aí você tem também cursos complementares que te ajudam a se certificar. Né? Então, como eu disse, tem a certificação de agente autônomo, né? Que já é para quem está querendo operar por conta ou ter os seus próprios clientes, como eu disse, que é uma carreira que está crescendo bastante no Brasil, no momento atual de mercado. Tem as certificações da Ambima, como eu mencionei, que é a CPA 10, que é a mais básica, pode ser uma porta de entrada, né, para quem está querendo começar, entender um pouco melhor o mercado, a estrutura brasileira, taxa de juros, inflação, Conselho Monetário Nacional, então quem são os agentes, o que o Banco Central faz. Pode ser uma boa porta de entrada, e aí ele vai aprofundando. A CPA 20 é um pouco mais aprofundada em produtos, a CEA já traz uns elementos práticos, como eu mencionei, o CGA já é indicado para gestores de fundos, então a certificação muito mais técnica, né? E o CFP para essa parte de atendimento aos clientes. Tem uma certificação também que é muito importante a gente mencionar, que essa é uma certificação, talvez seja a mais apreciada no mundo, que é o CFA, e aí entra um outro elemento que é uma certificação toda em inglês. Né? São 3 níveis diferentes, são 3 provas, então tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, e já é uma certificação internacional, eventualmente para quem quer ter uma carreira internacional, quem quer ser gestor de fundos lá fora, analista de empresas, então é uma certificação extremamente importante. Né? E uma outra certificação que eu não mencionei ainda, mas ela também é vital dentro do sistema financeiro brasileiro, né? Dentro do mercado de capitais e financeiro, que é o CNPI. Né? O CNPI é uma certificação destinada para analistas de empresas. Então, geralmente, né, muito procurado aí pessoal de contabilidade, né, que analisa balanços, múltiplos das empresas, né, os números das empresas. É uma certificação que habilita o profissional a dar recomendação de compra ou de venda de determinadas ações ou empresas em si. Então, é uma certificação também muito interessante e bastante apreciada. Né? Então, quando vocês ouvirem falar de
research, eu tenho uma casa de research dentro do banco. Então, muito provavelmente ali você vai ter uma série de analistas trabalhando por setores e por empresas diferentes. É muito importante esse ponto que você falou, inclusive do inglês, né? Por quê? O que acontece? Antigamente, bem lá atrás, era só regional, né? Hoje, cada dia que passa, o mundo está mais globalizado. Então, você pode também atender clientes de fora, né? Que não vinha aplicar no Brasil. Como é que você vai falar com ele, né? Então, é importante também, gente, bem lembrado pelo Márcio, a questão do inglês, né? Então, esse é um skill básico, tá? A pessoa que quer construir a sua carreira na área de mercado financeiro, obrigatoriamente tem que ter a segunda língua, que é o inglês, pelo menos, né? Tá ok? Tem mais uma pergunta? Sim. O @Vitor_Nogueira, ele quer saber como funciona a remuneração nesse tipo de área de... Então, o Vitor, ele quer saber sobre a remuneração, né? Todo mundo quer saber por que isso, né? Tem um monte de filme, né? Que o cara sai pobre, vai no mercado de capitais, fica milionário, né? Compra barco, compra lancha, compra helicóptero, compra o mundo, né? Sim. Então, essa é uma pergunta que eu achava que realmente ia entrar, né? Então, me conta um pouquinho, como é que funciona a remuneração? Por que essas pessoas, né? Do mercado financeiro, algumas, né, se destacam e ganham muito dinheiro em cima do mercado? Essa é uma boa pergunta e ela é bem recorrente, né? Bom, eu posso falar um pouco como que funciona a remuneração no mercado financeiro de uma forma geral, né? Mas eu acho que tem esse estigma, né? Essa imagem, porque geralmente as pessoas trabalham com altos volumes, né? Então, quando a gente estava falando de um gestor de fundos, então tem altos volumes circulando dentro dos fundos, ele tem que fazer compras, vendas de papéis, né? Mas a remuneração dos profissionais, geralmente, ela segue um certo padrão entre os participantes ali do mercado, né? Então tem uma remuneração fixa, né? Um salário mensal, enfim, e geralmente essas posições têm metas atreladas e a remuneração atrelada ao atingimento dessas metas, né? Então eu diria que são metas individuais e também metas das companhias, né? Das empresas. Então você tem lá um atingimento de resultado, por exemplo, de um determinado banco, né? E aí você traz isso individualmente para os profissionais, né? De acordo com o atingimento das suas próprias metas. Então, geralmente é uma estrutura de remuneração fixa, uma participação nos lucros ou resultados da empresa, né? E um bônus que pode ser semestral, anual, enfim, né? Isso varia de empresa para empresa, de acordo com o atingimento de metas. Mas lembrando sempre, né? Tem um ditado, né? Que fala que o único lugar que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Então, assim, você simplesmente não pode falar assim, entrei no mercado financeiro, fiquei milionário. Não é assim, tá? É uma construção da sua carreira dentro do mercado. Você vai começar num certo ponto e vai se desenvolvendo, né? Vai se aprimorando, tirando certificações, fazendo especializações, né? No mercado financeiro de capitais aqui, preferência com a gente, né? Junto com a B3 aqui na FIPECAF. Mas, enfim, é uma construção. Não é assim, entrei no mercado financeiro de capitais e fiquei milionário. Não. Você vai construindo a sua carreira, né? De uma forma séria, ética, né? E aí você sim vai conseguir chegar a ter o seu sucesso, a sua construção da sua carreira, sendo ela em corretoras, bancos ou empresas, ou até mesmo você operando por você próprio. Tá? Temos mais alguma pergunta? Acabaram as perguntas nas redes sociais. Tá. Muito obrigado, Márcio. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a B3 pela parceria e por ter cedido você. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado lá dentro. Muito obrigado por ter vindo. E não se esqueçam que as nossas matrículas estão abertas, né? Nossas inscrições para o curso de Mercado Financeiro de Capitais. Entre lá no nosso site, fipecaf.org. Obrigado, pessoal. Boa noite.